dia 17 de setembro de 2019. Igreja Cristã de Atom, o ovo cósmico. Quando se fala de arquétipos, é um assunto que tem muitos níveis de aprofundamento, de entendimento, de percepção da realidade. Quando se começa a explicar isso, como os gregos fizeram, normalmente se passa o primeiro nível, depois o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai. Para que se tenha possibilidade de assimilar o conhecimento, expandir a complexidade da mente para assimilar um outro nível. E assim sucessivamente. Cada nível, quando é assimilado, permite se passar o próximo nível, infinitos níveis. Por quê? Porque os arquétipos são tudo que existe no universo. O todo é, óbvio, impessoal. Então, o todo, para atuar no universo, ele atua através dos arquétipos. Cada arquétipo é uma emanação particular, personalizada, especificada do todo. Então, nós temos arquétipos para tudo o que existe. Cada arquétipo é, por si só, sagrado. Isto significa que o todo está dentro de cada arquétipo, que é a perfeição daquilo que ele é. A perfeição do jogador de futebol, a perfeição do alpinista, a perfeição do músico, a perfeição do pianista e assim por diante. A perfeição da galinha, a galinha perfeita, a galinha sagrada, a tartaruga sagrada, como os taoístas há muito tempo já falam e falaram e explicam. O leão sagrado, a águia sagrada, o pato sagrado, o lírio sagrado, o ovo cósmico sagrado, até hoje, depois dessas centenas de milhares de anos que os humanos dessa geração, desta humanidade, que já tivemos outras humanidades andando por este planeta. Extraterrestres estão aqui desde o início dos tempos, seja lá o que signifique esse termo. Pegadas de botas em estratos geológicos de 64 milhões de anos atrás.
Então, quando se explica, quando se fala disso, as orelhas levantam. Dezenas de seres de outros planetas interagindo aqui o tempo todo. Quem tem olhos, vê. Então, isso é um pequeno exemplo para vocês perceberem a complexidade que é o universo e como é difícil qualquer civilização iniciante, como esta humanidade, que tem uns 450 mil anos, hominídeos aí nas árvores, tem 3 milhões, 5 milhões, os gorilas, os chimpanzés, é tudo nessa faixa, 2, 3, 5 milhões de anos. Mas humanoides, 450 mil em diante. Claro que na ciência nada disso é real. Embora cada dia novas descobertas invalidem as teorias antigas, ou a de ontem. Uma nova descoberta hoje na ciência invalida totalmente a teoria de ontem. Mas a de ontem era a verdade até hoje. Agora a descoberta de hoje passa a ser a verdade até amanhã. Então, como se fala, a coisa anda a passo de tartaruga. Quando se qualquer explicação, qualquer transferência de conhecimento que dê um salto um pouco a mais em cima do paradigma vigente, já não é aceito. Já é uma pseudociência, já é uma mitologia, um misticismo, e assim por diante. É por isso que, sempre que se passa um conhecimento, é em doses homeopáticas, como se fala. Doses homeopáticas. Jung falou de arquétipos há 100 anos atrás, mais ou menos. E há 25 anos atrás, mais ou menos, estávamos na mesma situação. E Jung falou, está lá nos livros dele, mas aquele conhecimento chegar ao público praticamente não existia. Só nos livros especializados sobre o assunto. Só psicanalista, mitólogos. Aí eu resolvi explicar um pouco sobre o que são os arquétipos. Isso 25 anos atrás.
E eu coloquei da maneira possível, simples, o que era possível passar há 25 anos atrás. Imagine o que havia de conhecimento divulgado, conhecimento metafísico há 25 anos atrás. Era a coisa mais esotérica possível. Se hoje estamos ainda no entendimento disso, imagine há 25 anos atrás. Então foi passado o que era possível passar naquela época. Da mesma maneira, hoje, 25 anos depois, eu só posso passar o que é possível passar. Tem níveis e níveis e níveis e níveis de realidade do que são, de como vivem, como interagem os arquétipos. Todos vivos. Tão vivo quanto eu. Tão vivo quanto o lírio. Só isso já é uma questão transcendental. Imagine você chegar na Grécia, hoje, e falar que todos os arquétipos estão vivos. Aqui agora, lá agora, no planeta inteiro, aqui agora. Imagina. Imagina você, turista, você desce em Atenas, pode pegar qualquer um dos monumentos nas ilhas. A Grécia é como se fosse um museu a céu aberto, o país inteiro. Ruínas e ruínas e ruínas. Tudo preservado na medida do possível ou destruído não totalmente, né? Por que destruíram toda aquela civilização? Por que a Biblioteca de Atenas, que era a segunda do mundo, depois de Alexandria, por que ela foi destruída? Mais ou menos em 600, mais ou menos. Por que todos aqueles edifícios foram praticamente postos abaixo? Destruídos. O material usado para fazer qualquer coisa. Aqueles prédios são sagrados. Então, só isto já está muito além do paradigma vigente. Então, o quanto, isso já foi perguntado numa palestra há dezenas de anos atrás,
o quanto é possível explicar da realidade. Que possa ser entendido, que possa ser assimilado, para que depois de um tempo possa se passar outra coisa, outro nível, e depois outro nível, depois outro nível. E esse problema, essa questão dos níveis e de passar, não é uma questão só desta terceira dimensão aqui terrestre. No astral, a próxima dimensão, é a mesma coisa. Porque as pessoas saem daqui, vão para lá, acordam lá, do mesmo jeito. Então, o sistema de crenças aqui, quando acorda lá, é o mesmo. E aí precisa de palestra, e mais palestra, e mais palestra, e mais palestra, lá, para explicar que não é bem assim como a pessoa pensava enquanto estava aqui. E aí você sabe, você tem todo tipo de reação, os que aceitam bem, os que mudam, e os que não mudam, os que não aceitam, os que ficam com raiva, os que ficam com ódio, os que não aceitam de jeito nenhum, né? E aí eles vão para o umbral, porque não aceitam. Só que nesse caso não há alternativa, porque se a pessoa saiu daqui e aparece na próxima dimensão, ela dá de cara com o próximo nível de entendimento forçosamente, não? Certo? Porque estava vivo aqui, o corpo biológico parou de funcionar e acorda na próxima dimensão. E que enquanto está aqui, nega tudo que existe, não existe nada, não tem a causa primeira, não existe espiritualidade, não existe espírito, não existe nada. Certo? Aquilo que o ateísmo total. Nega tudo, recusa tudo. Mas quando sai daqui e acorda no outro lado, aí se dá de cara com a realidade nua e crua. Está na outra dimensão. E aí a negação pode ser total, como ir eu já expliquei, né? Como ir numa praça e ficar lá esperando que o filho vá visitar, e o filho, faz tanto tempo que o meu filho não veio me visitar, e a pessoa está lá sentada na praça, na próxima dimensão. Nem se deu conta que está na próxima dimensão. Também tem isso, assim. Nem se deu conta que está na próxima dimensão. O grau de negação, o grau de fuga da realidade é tão grande que pode passar daqui para outra e continua pensando que está aqui. Volta para casa, entra, senta no sofá e grita para a mulher trazer o chinelo dele, como ela sempre fez durante os 30, 40, 50 anos anteriores. Ele nem percebeu que morreu. Alguns têm dificuldade, né? Sentem dificuldade de tomar um elevador, né? Porque eles apertam o botãozinho do elevador e o elevador não vem, né? Então eles têm que esperar que venha alguém lá mais sólido que aperta o botão e chama o elevador. Aí eles entram no elevador também. Andam de ônibus, de metrô, de tudo. Nem sabem o que está acontecendo. Aí começa a tirar umas conclusões, mas é bem complicado, né? Porque se você não tinha nenhum mapa do território, imagine quando você dá de cara com o território.
um acidente de carro, por exemplo, em que você é jogado violentamente para fora do para-brisa, pode acontecer do seu corpo ficar lá num canto e o seu espírito ficar no outro canto. Sair violentamente, desconectar um do outro. E é capaz do espírito nem perceber que aconteceu aquilo, ele nem sabe, né? E sair andando. E nem perceber que o corpo dele está lá parado. Infinitas possibilidades. Então, se a pessoa não tem noção de como funciona minimamente o universo, é um negócio bastante complicado viver no universo. É o que o pessoal lá de baixo, das cavernas ditas infernais, que não aceitam a realidade de jeito nenhum. Eles estão vendo a realidade, mas eles não aceitam. Mas em vez de levarem a vida deles sem maiores problemas, digamos, não, eles têm que infernizar a vida dos outros. Por quê? Porque só sobrou uma coisa. Só sobrou ser contra o todo. Não só não aceitam, mas tem que ser contra o todo. Bom, e aí tem que ser contra a criação do todo. Lógico. Então eles fazem de tudo que é possível para eles destruir a criação do todo. Essa é uma questão muito importante para os que estão na terceira dimensão entenderem. A interação que existe entre o lado espiritual e o dito lado material, o tempo todo, interagindo. E aí tem aquela questão lá de que quem pede proteção tem proteção, quem não pede proteção não tem, porque é livre-arbítrio. A pessoa escolhe, a pessoa decide, é livre-arbítrio. Então, até onde é possível passar um conhecimento sem que aquilo complique a vida da pessoa? E de N pessoas, porque uma coisa é você passar para uma pessoa. E outra coisa é você gravar um vídeo que será visto por N pessoas. Ou escrever um livro que também será visto. Então, quando se escreve um livro, se vai até um certo ponto. Normalmente mais do que quando se grava um vídeo. Por quê? Porque ninguém lê. Simples. Então, como ninguém lê, pode-se ir mais além, porque somente pessoas muito interessadas lerão algo. Então, é mais fácil passar. Então, vocês veem o que Campbell falou, Mircea Eliade, o Jung, James Hillman, N deles. Livros extremamente inteligentes, sofisticados, etc. Estão aí, à disposição. Agora, se você ler, por exemplo, James Hillman, o livro Ânima, você verá o grau de sofisticação do raciocínio dele. Então você pode ler aquilo ali e tira na prática como o que eu aplico,
ele está falando para que todos entendam, mas aquilo é o nível dele. E Jung falou para o nível dos que poderiam entendê-lo. Quando Jung falou que a resistência dos seres Yang a aceitarem a ânima era estonteante, termo usado por Jung, estonteante, o grau de resistência do Yang a aceitar a ânima. Desde que ele falou isso, o que mudou? Praticamente nada. A resistência continua estonteante. Tem um vídeo de 1h30 falando sobre ânima e ânimos. Esse assunto, ânima e ânimos, é extremamente fundamental para qualquer ser do universo ter prosperidade, alegria, felicidade, sucesso, qualquer coisa. Arquétipos, alquimia, soltar, sombra e ânima. Os 5 assuntos fundamentais para se entender. Ânima é o que tem mais resistência, então ficou por último. Imagine há 25 anos atrás falar de ânima e ânimos. Uma pessoa assistiu 10 vezes o vídeo Ânima e Ânimos e não entendeu. De tanto que o assunto mexe na sombra desta pessoa. Então, Jung acertou em cheio quando ele falou que é estonteante. E esta pessoa é imagine, um Yang. Hoje em dia, no planeta Terra, esse assunto se for explicado em determinados locais do planeta, se for explicado de uma forma não, vamos dizer, menos junguiana, é risco de vida. Então, o quanto se pode passar de um determinado conhecimento nesse planeta, atualmente? Um nível, 2 níveis, 3, 4, 5, 18, 156. É o que é possível. Se tudo que os gregos escreveram não fosse possível, não tivessem escrito, se tudo que os hindus escreveram não tivesse sido escrito, se tudo que os egípcios escreveram não tivesse sido escrito, em que pé estaríamos?
Agora, eles escreveram tudo? Não, claro que não. Escreveram o que era possível escrever. E mesmo assim vocês viram o que aconteceu com Sócrates. E Sócrates fazia o quê? Fazia perguntas. E por fazer perguntas, deu no que deu. Mas passou um nível. No nível dele. Então tem níveis, né? Como eu disse. Cada um passa no seu nível. O mestre veio e 2000 anos depois, ainda estamos desta forma. Muitas coisas o mestre falou da forma mais simples possível. Parábolas do dia a dia do povo, do buraco da agulha, do buraco lá na porta da muralha, do lado, o camelo, a caravana que chegava de noite, tinha que o camelo passar ralando lá no buraco. Metáforas ou parábolas facilmente inteligíveis por quem estava vivendo ali e vendo o buraco que o camelo teria que passar. Então era fácil de entender que a dificuldade era mais fácil o camelo passar pelo buraco do que ou aquela outra passagem. As prostitutas vos precederão no reino dos céus. Aí, como é que faz? Exagerou? Será que ele exagerou nisso? Será que isso não é verdade? Ou é? E que nível de conhecimento, de entendimento da realidade ele quis passar e passou com esta frase? Pois é. 2000 anos depois, esta frase ainda não foi entendida. Então nós precisamos de quanto? Mais 1000 anos? 3000 anos? 4000 anos? 5000 anos? 10? Tem um seriado muito interessante no ar atualmente, de Expanse, que é passado na Terra daqui uns 300 anos, e a humanidade já conquistou, colonizou o sistema solar. E está na mesma situação que estamos hoje. Mais tecnologia. E na mesma situação. Extremamente inteligentes os autores do seriado. Ainda está em construção. Agora teremos o 4º ano. Mas se daqui a 300 anos, por exemplo, nesse seriado, nós gravássemos um vídeo
e puséssemos uma galinha em cima da mesa, daria na mesma, daqui 300 anos. Lembra que um vídeo, vários e vários anos atrás, eu falei que só para 2200 e não sei quanto é que certos conceitos seriam aceitos, etc. É uma ficção o seriado, mas é uma ficção bem próxima da realidade. E 300 anos depois, o conceito de que tudo é sagrado ainda não foi aceito. Todo o problema se resume nisso. Em aceitar que o universo é sagrado. Isso implica aceitar que tudo que existe é o todo. Então nós temos a galinha que bota o ovo, que tem aí na granja, nos quintais. E graças às galinhas nós estamos aqui até hoje, não? Porque se você tirar as cabras e as galinhas, como que a humanidade teria sobrevivido, não? Pois é. Então, graças às galinhas, alimenta N pessoas. Este é o primeiro nível de entendimento do arquétipo. Agora, a galinha, este ser bípede que anda por aí, tem origem num arquétipo da galinha divina. Eu coloquei a galinha em cima da mesa para expandir a compreensão da realidade de quem visse. Eu sei o que eu escrevi 25 anos atrás. No mundo humano terrestre, vigora a lei do mais forte, a lei do mais esperto, a lei do mais adaptável, do mais inteligente, o darwinismo puro e simples, biológico e social. Pisar na garganta dos outros para subir, destruir, competição, genocídio, etc, etc, etc. A história da humanidade é fascinante. Isso é o primeiro nível. Então, neste primeiro nível, você tem águias e tem vários tipos de águias. Cada águia é diferente de outra águia. Cada leão é diferente de outro leão. Cada leoa é diferente de outra leoa. E assim por diante. Infinitas formas de ser. Mas teoricamente, né? Genericamente, se você abre uma loja e põe uma
foto de águia, não entra ninguém. Como aqui perto, tinha uma empresa de recursos humanos com a águia. E só entravam executivos para procurar emprego naquela empresa. Então é óbvio que se você colocar uma foto de águia, o resultado é um. Se você colocar golfinho, o resultado é outro. Se colocar galinha, o resultado é outro. Se colocar leoa, é outro. E assim por diante. Só que esse é o primeiro nível de entendimento da realidade. Só que você tem a águia divina, a tartaruga divina, o leão divino, a galinha divina. E aí, todos estão no mesmo nível de serviço ao todo. Então, a galinha arquetípica divina trabalha, age, serve ao todo. O leão, a leoa, o golfinho, a baleia, a águia, a girafa, arquetípicas, trabalham para o todo. Isso significa que eu podia ter trazido um ovo de galinha e posto aqui. Poderia. Não é ovo de galinha. Este é um segundo nível de entendimento da realidade. Agora, se eu disser que isto aqui é o ovo cósmico, e que dentro dele tem um universo, quem acreditará? Embora exista um livro chamado O Universo na Casca de Nós. Mas deve ser uma metáfora que ele fez. Ou esse ovo é um portal para um outro universo paralelo. Ou um portal aparece como? De onde? Como se abre um portal? Como se fecha um portal? Portal pode se abrir em quaisquer lugares. Aqui, nas minhas costas, pode se abrir um portal e o pessoal passar para cá, vai e volta. Quem sabe abre, quem sabe fecha. Mas no momento se vê uma parede. Agora a quarta dimensão, ou o astral, aqui em volta, ninguém vê. Ou só vê quem tem habilidade para tal. E as fotos e TV que mostram o astral, o que se chama transcomunicação instrumental.
áudios gravados, telefonema, que tem telefonista naquela época, intermediando a ligação. Você atende o telefone e a telefonista fala, ligação de longa distância, aguarde aí. Aí você aguarda, daqui a pouco aí a sua mãe fala com você. Num telefone, aqui agora. E sua mãe já faleceu há não sei quanto tempo. Uma ligação telefônica daqui para o astral, de lá para cá. A realidade é extremamente complexa. Níveis para que se possa viver, entender, aprender, passar para o próximo nível, depois para o outro nível. O mestre, quando veio, explicou como dar o salto gigantesco de níveis. Lembra que o jovem foi falar com ele, que ele já tinha seguido tudo que tinha sido escrito, falado, ordenado, etc. E o que ele fazia agora? Aí o mestre falou, vende tudo que você tem e me segue. Aí o jovem foi tristemente embora, porque ele tinha muita coisa. Será que o mestre falou que era para viver na miséria? Viver como um mendigo, embaixo da ponte, embaixo dos viadutos? Bom, isso aí seria o primeiro entendimento, não? Certo? Ficou o que o jovem entendeu, que ele ia perder tudo que tem. Aí ele foi embora. O jovem não entendeu o que ele falou. Porque se tivesse entendido, teria feito na mesma hora. Então o problema de entendimento dos níveis de realidade é complicado. Porque o jovem estava face a face. Não era hoje, né? Normalmente não se tem vivência nenhuma, praticamente, né? As pessoas são mínimas, as pessoas que têm vivência do astral, que você pode desdobrar, né? Sair do corpo e ir em qualquer das colônias, N colônias que tem. Até no umbral tem N colônias, né? Então o povo do umbral, se quiser ter conhecimento, olha para o lado aí que vai achar uma colônia aí de acolhimento, refazimento, tratamento. Até no umbral, assim. Tem oportunidade em todo lugar. Então basta ir numa dessas colônias e ver a realidade como que é. Uma pessoa perguntou por que a Ica é cristã. Existem milhares e milhares, dezenas de milhares de livros respondendo essa pergunta. Dezenas de milhares, bibliotecas inteiras, só falando dele. Basta sair do corpo, forma mais simples. Não precisa ler as dezenas de milhares. Porque se essa pergunta ainda não foi entendida, eu posso ficar aqui
o resto da eternidade falando que não vai adiantar nada. Se o que está nos 4 evangelhos não é suficiente para se entender o porquê, então não se entendeu ainda quem ele é. Então livro não adianta, vídeo não adianta, tem que ver para crer. E ver para crer é desdobrar, vai nas colônias e faz a pergunta: quem é ele? E de vez em quando você pode até ver a distância. Vê-lo à distância. Existe uma questão de energia, de frequência, de hertz. Para entender isso, tem também uma excelente minissérie lançada recentemente, Chernobyl, excelente, que facilita bastante entender o que é hertz, o que é energia, as consequências. Se esta bolinha aqui tivesse muita energia, já não estaríamos falando aqui depois desses minutos todos, porque eu já estaria desfeito, diluído, desintegrado, celularmente, atomicamente, se fosse de determinado material. Isso significa que determinadas pessoas, cada pessoa, vibra numa determinada frequência. Portanto, é uma proteção você chegar perto de determinados materiais ou não. Um ser lá de baixo, forma de falar. Trevas, sem luz nenhuma. Como que ele pode chegar perto de um ser de luz, que emana luz? Altíssima vibração. Como que pode chegar perto? Impossível. Ele seria desintegrado. Ele tem que passar por longos processos de melhoria dos seus próprios pensamentos e sentimentos, né? Emanar amor, para elevar a vibração dele, para ele poder minimamente tem pessoas vivas que já passaram pelo planeta Terra, que a aura dava, tipo assim, uns 300 quilômetros em volta. A emanação do ser.
Um ser das trevas, como é que ele vai poder chegar perto desse ser? Impossível. Então, para se poder encarnar num planeta como esse, um ser de luz precisa de milênio para baixar, recolher, até poder ficar dentro do corpo, sem prejudicar ninguém, mas correndo o risco de se desintegrar o corpo se durar muito tempo. Tem seres que já foram se elevando, já chegaram aqui elevados, etc., que estão andando num corredor, conversando com outra pessoa, assim, lado a lado, conversando. Quando o outro vira, cadê o sujeito? Tá as roupas no chão. É tão grande, a vibração é tão alta, que sai dessa dimensão e passa para a próxima. Só fica a roupa. E isso é um outro nível de entendimento. Parece ficção científica? Pois é. Parece Star Trek? Teletransporte? Falando em teletransporte, no astral existe teletransporte, né? Você volita de um lado para o outro. Some aqui, aparece aqui. E essa é uma questão interessante, como é que some aqui e aparece aqui? Como é que pode acontecer isso? É um fato. Quando você estiver do outro lado, você verá isso acontecer normalmente. Você está conversando com a pessoa fala, daqui a pouco a gente volta. E some. Daqui a pouco ele reaparece. Por isso que capturar um negativo é, às vezes, bem difícil. Porque ele aparece e some. Mas é possível. Como? Some, aparece. Como trafega? Daqui para cá. Para trafegar daqui para cá tem que ter um meio. Certo? O ovo está aqui. Agora o ovo está aqui. Agora, se não tivesse aqui no meio, nada, como é que eu poderia fazer isso? Não poderia. Tem que ter um meio. Então está claro que tem um meio, certo? O que é o meio? Some aqui, aparece aqui. O que é o meio? Cai a ficha que é o todo? Que o todo é tudo o que existe?
Some aqui, aparece em Andrômeda. Anos e anos e anos-luz de distância daqui. Lembra? Quem que precisa de nave? Quem que precisa de elevador? É possível fazer isto porque o todo é tudo que existe. Então você está trafegando dentro dele. Dentro dele. Sai daqui, aparece ali. Por quê? Porque a consciência está fundida com o todo. Então, a sua consciência está aqui, você toma a forma que quiser. Cabeça, tronco e membros, 5 dedos. Aqui se dissolve num todo, forma de falar, e reaparece lá em Andrômeda com outro formato, 2 anteninhas na cabeça, assume o formato que para eles é normal, está tudo certo. Ninguém... E usa a substância do todo lá para se manifestar naquela forma que você escolheu. Aí se plasma de tudo isso com a energia do todo. Isso a consciência viajando para cima e para baixo. E os trilhões e trilhões e trilhões de consciências viajando também para cima e para baixo. Tudo dentro do todo. Todos que vêm do exterior, que vêm para cá, eles poderiam só aparecer aqui com cabeça, tronco e membros, 5 dedinhos, 2 olhos, 2 orelhas. Todos poderiam fazer isso. Alguns aparecem com formatos diferentes para expandir a consciência das pessoas, principalmente no astral, né? Porque visivelmente raramente são vistos. Mas no astral, para expandir o entendimento de quanto o todo é infinito de forma e expressão. E de que você pode ter um irmão de 5 dedos, e pode ter um irmão de 3 dedos, ou pode ter um irmão de 6 dedos, de olho assim, de olho para baixo, para cima. Nós temos esse formato porque fomos feitos na evolução aí através dos macacos, hominídeos. Mas se fosse através dos leões, teríamos a aparência de leão, em pé, em pé, em pé. Mas no geral, a aparência de leão. Ou crocodilo, reptilianos. Se num planeta a evolução foi através dos crocodilos, os seres parecerão com crocodilos. No outro foi através dos gatos, parecerão com gatos, e o outro com leões, e o outro, e assim por diante, sucessivamente. Infinitas possibilidades. Mas tem que se acostumar
com as mais variadas formas, é bom, é saudável ir se acostumando com isso, porque no astral encontrará gente bem, às vezes bastante diferente, de formatos interessantes. O todo é assim, o todo é infinito em todas as direções, como tem o livro do outro lá também. Eu estou comentando essas coisas para mostrar que o grau de complexidade da realidade é muito maior do que se pensa. E ainda estou, hoje, só comentando um degrau acima. Um degrauzinho acima. O que é possível passar no ano da graça de 2019. Vocês viram que deu com o Giordano Bruno, que foi falar que tinha vida em outros mundos. Uns 400 anos atrás. Portanto, canja de galinha e dinheiro no bolso não faz mal a ninguém, né? Então, prudência. Isto é, não vai sair repetindo o que eu falei aqui nesse vídeo aí porque é complicado. Isso aí é só entre nós. Se sair repetindo isso, fica meio estranho, hein? Porque ainda estamos muito longe de se poder entender e aceitar a realidade que existe no astral. No astral, só no primeiro nível. Então, normalmente a pessoa desdobra, vai, visita, volta e não lembra de nada. Porque se lembrasse, você sabe, né? Saísse falando, correria o risco aí de uma internação, né? Vocês vejam. Tudo isto por causa de uma galinha. Todo este vídeo de hoje por causa de uma galinha que eu não real, né? Um símbolo que eu coloquei em cima da mesa num vídeo. O povo da discórdia. Então imagine que a gente fica limitado em termos de simbolismo que pode pôr em cima da mesa. Que a gente toda vez pensa, o que eu vou colocar para expandir? Tal coisa. Você vê que todo vídeo tem uma coisinha a mais diferente. Cada vídeo normalmente tem uma coisa diferente para expandir. Não é só falar, né? O simbolismo para expandir.
Galinha é mais que um bichinho que bota ovo. Se eu colocasse uma pantera negra, e aí? O que será que quer dizer essa pantera negra em cima da mesa? Bom, aí eu também teria que fazer a mesma coisa de hoje, né? Teria que explicar que tem uma pantera negra sagrada. Já devem ter lido ou ouvido falar de animal de poder, pelo menos no mundo esotérico. Então, o que é um animal de poder? Isso é uma abstração, uma ficção? É o que é? Não, é real. É um animal de poder que cada um pode ter um ou vários. Vários animais de poder. É um arquétipo, e é um arquétipo que pode ser um protetor. Ou protetor só pode ser o anjo da guarda? Com asa. Não pode ter protetor, anjo da guarda, sem asa. Não pode ter o com asa, sem asa e mais uma pantera? Ou uma loba sagrada? Ou a águia divina? E uma galinha como protetora? E um pato? Então, se imagine, como o mestre ia explicar a grandiosidade do todo. Imagine se o mestre tivesse falado isso e tivesse escrito, né? Tivessem escrito sobre animal de poder. Ou Sócrates tivesse falado de animal de poder, ou Platão. Então, todos restringem o que podem passar. Uma caixinha do que é possível passar. Sempre existe a questão de que para a pessoa chegar ao todo, ou ter a intenção, ou se dedicar, ou servir, ou ajudar, ou qualquer coisa mais espiritual, que a pessoa precisa estar resolvida terrestremente. Isto é, a prosperidade terrestre, seja lá de quanto for isso. Porque para os terrestres isso não tem limite, né? Vocês já sabem, né? Não tem limite. Então por que foi explicado
arquétipos, alquimia, soltar, sombra, ânima. Porque esse é um pacote que tem toda a receita de bolo da felicidade, na face da Terra, no astral, na outra dimensão, na outra. Toda a fórmula está nesse pacote desses 5 assuntos. Mastigado. Quem não puser o preconceito na frente, o paradigma vigente na frente, entenderá o que foi explicado nesses assuntos. Se não captou tudo, o próprio fato de não captar já é uma informação. Se a pessoa parar para pensar por que eu não estou captando tudo, ela terá a intuição do que ela está fazendo para evitar de ter o conhecimento. O que ela está jogando na sombra que está evitando que ela tenha um insight do que ela precisa ter. Tudo que vai contra a fluência divina no rio da vida vai para a sombra. Esse assunto já foi explicado de várias maneiras, mas esta é a definição. Tudo que vai contra a fluência divina vai para a sua sombra. Tudo que você faz contra a fluência divina, ou não aceita, ou deturpa, vai para a sombra sua. E a fluência divina é tudo que é felicidade, alegria. Tudo de bom que pode existir para um ser está dentro da fluência divina. No rio da vida. Mas, se a pessoa não quer nadar no rio da vida, não quer fluir no rio da vida, não quer navegar no rio da vida, os problemas inevitavelmente têm que aparecer. Os negativos são o exemplo perfeito dos seres que vão contra a fluência divina. Não querem participar da fluência divina. Porque acham que é ruim para eles. Por incrível que pareça, hein? Por incrível que pareça. Mas é o paradigma deles. Eles não conseguem entender como são os seres de luz. Como pensam, como sentem, como agem, eles não conseguem entender isso aí. Então eles acham que os seres de luz são iguais a eles. Então, da mesma forma que eles tratam os outros, os seres de luz os tratarão. Portanto, eles não querem nem chegar perto, lógico. Eles acham que serão tratados da mesma forma, você imagina, porque eles se conhecem. Né? Então,
E por mais que se explique e explique isso, é muito difícil. Muito, muito difícil. Eles aceitarem tudo aquilo no passado que eles fizeram contra a criação do todo. E eles nem param para pensar que eles continuam existindo. Porque, é lógico, né? Se o todo fosse igual a eles já teriam sido desintegrados há muito tempo. Então só isso aí já deveria fazer umas fichas caírem para eles pensarem que tem algo que a gente não está entendendo na coisa, né? Certo? Porque se o todo fosse igual a eles, fazia assim e acabou, né? Todos os adversários são literalmente... Eles não pensam. Ou se tem algum que pensa, ele também joga para baixo na sombra dele, enterra tudo e põe concreto em cima e pronto. Que é claro, né? Lá ele tem poder. E do lado de cá, ele tem o quê? Servir. Servir. É a perguntinha que o roteirista colocou no filme. Você vai reinar no inferno ou vai servir no paraíso? Essa é a perguntinha. Como eles querem reinar no inferno, eles continuam lá. Eles acham que vão continuar assim eternamente, né? Mas, longa história. Então, vejamos. A galinha divina é para ajudar a todos os seres do universo. Se o todo se manifestasse como galinha, qual formato ele apareceria? Galinha. Ou o todo não se manifestou no planeta Terra há 2000 anos atrás, no formato cabeça, tronco e membros, humanoide, vindo de macaco. O todo desceu do paraíso celestial e encarnou num ser de origem símil, macaco. Ou não? Porque tem milhares de livros e milhares de livros falando isso. Todo se encarnou num ser humanoide, vindo de macaco. Mas quando estava aqui não era um ser divino? Um homem divino? Pois é. Portanto, qual o problema de termos a galinha divina, a zebra divina?
a gorila divina. O todo se manifesta de todas as formas que ele quiser, porque ele é o todo. E a criatura, as criaturas, devem louvar incondicionalmente. Obrigado.